Olá, amados. Mais uma vez aqui estou para ministrar uma lição bíblica, a lição de número 11. Semana passada ministramos a lição de número 10, que nos falava acerca da nossa segurança vem de Deus. Então, esse trimestre muito abençoado, lições maravilhosas sobre o Sermão do Monte que Jesus ministrou aos seus discípulos. Então, o Sermão do Monte e os valores do reino de Deus. Visto hoje homenageia-se o Dia dos Pastores, segundo domingo de junho. Um abraço aí, parabéns a todos os pastores. Também Dia dos Namorados, coincidiu, né? Dia dos Namorados, dia 12 de junho, e que Deus venha abençoar aí os namorados, que venham entrar com libertação, com salvação, aqueles que ainda não são evangélicos, e as famílias, os cônjuges, os esposos, os noivos, os casais de uma forma em geral. Que Jesus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Hoje, lição de número 11. A lição tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Então, uma lição muito importante, muito interessante, que temos para ministrar neste domingo. O textuário diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, versículo 36. Que nos diz: sede, pois, misericordioso, como vosso Pai é misericordioso. E a verdade prática nos diz: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos. Então, temos aí leitura diária para a meditação dos alunos em geral. E a leitura bíblica em classe está escrito assim, em Mateus 7, do 1 ao 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, vos despedacem. Então, no decorrer da lição, nós estaremos aí explanando essa leitura bíblica em classe que está sendo explicada no decorrer da lição, ok? Então, vamos aqui para a introdução, e antes já de iniciar essa introdução, eu quero dizer para você, para que você se inscreva no canal, ok? Inscreva-se, deixa o seu like, comente, compartilha, ok? Principalmente se inscrever, deixar seu like, porque para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e comunique também para outras pessoas, indique para outras pessoas para que sejam abençoados pela palavra do Senhor. Então vamos lá. Introdução. Nesta lição veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6:37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal da terra e luz do mundo. Ok? Então tá aí a nossa introdução, e nós temos aí o versículo de 2 Timóteo 4:8, que diz assim: desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então aqui Paulo está referindo a questão do justo juiz, ok? Que tem muito a ver aqui com a nossa lição. Então Jesus é o justo juiz. E no tópico primeiro, nós temos aqui, não devemos julgar o outro. Antes de entrarmos nesse tópico, eu quero dizer para você que quando nós lemos ali sobre argueiro, como você quer tirar o argueiro que está no teu irmão, tem uma trave no teu, né? O versículo é assim, Mateus 6, né? Então, argueiro quer dizer cisco, um cisco no olho, ok? O cisco é uma coisinha pequena, no entanto, uma trave, uma viga, é uma coisa grande, né? Que a pessoa precisa tirar e muitas das vezes a pessoa está julgando um irmão, outra pessoa, sendo que a pessoa está com um grande argueiro no olho. Então é isso que Jesus está nos advertindo. Subtópico 1, não devemos julgar o outro. Aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formado por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso, estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Então está aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12. Na verdade, nos mostra que Jesus não espera do crente a perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, 36. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comparar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então, 1 Coríntios, versículo ele cita aqui, capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo diz assim, me foi comunicado que há contenda entre vós. Cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Então, Paulo está dizendo que foi comunicado pela família de Cloé que havia contenda concernente à igreja de Corinto. Apesar de ser uma igreja abundante nos dons espirituais, uma igreja pentecostal, e nós vemos aí que a questão da conduta estava deixando muito a desejar, e essa questão da contenda, da disputa entre irmãos, julgamentos. Então, Paulo está aí advertindo, através do Espírito Santo, não é? Que enviou Paulo para consertar essas coisas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, ok? Então vamos lá, subtópico 2. Ninguém deve ser julgado, ele questiona, ok? Ninguém deve ser julgado. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? É uma pergunta, um questionamento. Se fosse assim, Nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Mateus 7, versículo 6. Além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita dos escribas e fariseus. Mateus 5, versículo 20, versículo 6. E também 2, 5 e o versículo 16. E Paulo fazer julgamento dos cristãos de Coríntios e de outras igrejas. 1 Coríntios 5:12, Tessalonicenses, 1 João 4:1, então versículos aqui propostos. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Então está aí em João 2, versículo 24 e 25, ok? Então está aí o subtópico 2, nos mostrando aí que Jesus era conhecedor da natureza humana. Ele conhece plenamente. Então daí seu julgamento era um julgamento justo, ok? Nos diz assim, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus, quando fazia um julgamento, ele sabia perfeitamente
o que estava acontecendo. Não julgava pela aparência, pelo alguém disse ou deixou de dizer, não. Jesus conhecia o profundo e o oculto, ok? Então vamos lá, subtópico 3. O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo crinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Decidir, escolher, aprovar. Então, ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal, que eu falei ainda há pouco. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas fariseus por comer com os pecadores. Então, o fato de Jesus estar comendo com os pecadores, ele foi julgado, ok? O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas. Eles estavam errados, porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Então, o perigo é esse, é nós errarmos no julgamento. Então, em muitas ocasiões, Jesus foi julgado pela aparência. São João 4, quando ele esteve conversando com uma mulher samaritana. E outras ocasiões, quando uma mulher prostituta chorou aos seus pés, e depois enxugou com os cabelos da sua cabeça. Então, daí por diante, mas Jesus estava convicto do que ele estava fazendo, estava com a ligação em comunhão com o Pai, estava determinado a cumprir a missão que Deus o enviou. Então, eles julgaram pela aparência. Então, para eles, Jesus estava na aparência do mal. Então, nós vemos que é muito relativo essa questão aí. A Escritura Sagrada nos ensina a não julgarmos, como também não emitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém. Está em Êxodo 23, versículo 1. Não admitirás rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Glória a Deus. Então, prosseguindo aí, nós temos aí o tópico de número 2, ok? Tópico de número 2. Vamos verificar aqui. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. 1. Cuidado com o juízo exagerado com os outros. Subtópico 1. Nos diz assim: pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Podemos ver aqui tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério e um homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou uma única ovelha de um homem pobre, segundo Samuel 12, do 1 ao 7. Se analisar bem a história, estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou sua sentença: digno de morte é o homem que fez isso, segundo Samuel 12:5. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Mateus 7:3. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falha nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que o que a outra pessoa está cometendo, ok? Então, esse tópico nos deixa uma lição muito importante, porque Davi julgou. Quando o profeta Natã foi a ele, contou aquela história do homem pobre e do homem rico, e que o homem rico matou lá uma ovelha e ofereceu ao seu viajante. E essa ovelha era do homem pobre, e ele tinha muitas posses, tinha muitas ovelhas, boi, gados, etc. E Natã, o profeta Natã, falou para Davi essa história, e ele ficou indignado. Ele falou: esse homem é digno de morte, terá que devolver 4 vezes, é digno de morte. Porém, na lei, esse tipo de pecado, de pegar uma ovelha de alguém, não era pecado para a morte. Davi foi muito além. Agora, devolver 4 vezes ou quadruplicado, aí sim, está na Bíblia isso aí. Lá pelo livro de Levítico, por lá onde fala da lei, ok? Mas não era pecado para a morte, Davi foi muito além. E, no entanto, depois dele aplicar essa sentença, o
profeta Natan falou, esse homem é você. Ok? Então nós temos aí uma coisa muito importante. Muitas das vezes a gente quer julgar e podemos estar cometendo algo muito pior. Então precisamos ter muito cuidado com essa questão do julgamento. Vamos prosseguir. Subtópico 2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem espírito mórbido de crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Para os críticos que não conhecem, que não conseguem, melhor dizendo, ver as manchas corrosivas em sua vida, Jesus disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. João 8,7. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram autoconfiantes e justos aos próprios olhos. Lucas 18,9. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. Apóstolo Paulo nos diz que cada um deve examinar a si mesmo. Observe que aqui era uma questão de Santa Ceia do Senhor, e ele não está dizendo para que outra pessoa examine, né? Mas cada um que procure examinar, porque se a pessoa estiver em falta, né? A pessoa vai ter com o próprio Deus pela sua falta, mas porém cada um deve examinar a si próprio, ok? Então vamos lá para o tópico 3, subtópico 3, melhor dizendo. Ele diz, o que fazer para não julgarmos precipitadamente? Os outros, né? Não julgar precipitadamente os outros. O que fazer? Primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo tem para conosco. João 3,16, texto áureo da Bíblia, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Pois o amor não faz mal ao próximo. Romanos 13,10, está escrito. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Terceiro, não podemos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Efésios 2, 8, 9. Então, ao invés de julgar que viemos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que eles concedam um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Então, Efésios 2, 8, 9, está escrito, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie. Isso quer dizer, para que ninguém venha a se gloriar diante de Deus. Ok? Então vamos lá para o último tópico da lição, terceiro tópico. Nos diz assim, se fôssemos julgados pela severidade de Deus, né? Então nos diz assim, Deus é severo? O subtópico 1. O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Então, está o versículo, Romanos 11, versículo 22. Ele diz, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. E também lhe diz, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O versículo a seguir nos diz, sendo gratuitamente justificado pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então todos foram encerrados debaixo do pecado, e a graça de Deus quem nos justifica. Então, se a graça, já está dizendo muito claro, graça
é favor imerecido, não vem das obras, conforme falamos em Efésios. Então, se é favor imerecido, é algo que nenhum de nós merece. Nenhum de nós merecemos, ok? A graça de Deus. Então, é pela misericórdia. Segundo tópico, como Deus julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega a sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com suas criaturas, ele age com retidão e justiça. Isaías 45, 21. Segundo Timóteo 4:8. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequência de sanções. Deuteronômio 7, 9 e 12. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Então, conforme já falamos, Deus não julga pela aparência, mas ele julga com retidão. Isaías 45, 21, a parte C do versículo somente, que diz assim: Deus justo e salvador, não há fora de mim. Então, Deus é o único Deus justo e salvador. Segundo Timóteo 4:8, conforme já falamos, que o apóstolo São Paulo nos diz lá, que Deus é justo juiz, não é? O justo juiz naquele dia me dará a coroa de justiça, né? Que está preparada para todos aqueles que o amam, ok? Então, vamos lá, prosseguindo aí a lição. Subtópico 3. Exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Porém, ao pecar contra o Senhor e próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, Todo-Poderoso não isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador. Que aguarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 7, ok? A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que esconde os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam os seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Vamos ler aqui o versículo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado, ok? Então, Deus age segundo o propósito e intenção do nosso coração. Em Provérbios também temos um versículo lá que diz o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e abandona, esse alcançará misericórdia. Então, observa que Deus aqui conhece o profundo do coração de cada um. Conclusão: devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar posição de juiz contra ninguém, é muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Ok? Então, isso quer dizer fazer juízo temerário, fazer juízo precipitado. É sempre perigoso, porque podemos estar cometendo uma injustiça, certo?
Então, que Deus abençoe a todos, né? Hoje eu estou um pouco rouco, os irmãos me perdoem, mas que Deus abençoe a todos vocês, ok? Vou fazer uma breve oração. Glorioso, bendito, eterno Deus Todo-Poderoso, eis aí para cada um dos teus filhos, das tuas filhas, meu Deus e meu Pai, os que estão ouvindo, Pai, essa lição, Pai, e aqueles que hão de ouvir ainda, abençoa, Pai, a todos, abençoe seus familiares, abençoe os pastores, abençoe, Pai, os ministros do teu evangelho, o teu povo, a igreja de uma forma geral, abençoa os casais, abençoa as famílias, e em nome de Jesus, eu abençoo para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica atento, inscreva-se, deixa o seu like, ok? E que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Sua inscrição e seu like são importantes.